em função aí de estarmos substituindo o nosso irmão José Amaral. Ficamos novamente felizes e aceitamos imediatamente o convite do Genir quando nos fez. Agradecemos a presença de todos vocês, então, inicialmente. Agradecemos a parceria do Paulino aí, que nos acompanha na viagem e também nos acompanha com a música, né? E o trabalho que vamos desenvolver hoje, na realidade, eu estava dizendo para o Genir, é um trabalho, vamos fazer uma rápida abordagem do livro Terapia Anti-Queixa, do Roosevelt Andolfato Thiago. Ele já esteve na região há alguns anos atrás, aí não sei se ele visitou essa casa ou visitou Cruz E esse é um livro que optamos por falar sobre ele, porque na realidade precisamos dominar as nossas queixas, né? Nós diuturnamente somos queixosos e não nos apercebemos do quanto às vezes nos queixamos sem nos darmos conta, né? Então o objetivo desse trabalho é exatamente esse, difundirmos essa prática aí de sermos então, tentarmos ser menos queixosos, né? E o roteiro então da nossa palestra vai ser baseado no roteiro do livro também, tá? Então se vocês quiserem, e aconselhamos isso, adquirir o livro, e enfim, o nome do livro chama-se Terapia Anti-Queixa, é um livro que nós devemos usá-lo ao lado da nossa cama, eu acho, porque não conseguimos usá-lo no nosso bolso. Deveríamos até usá-lo no bolso para todo dia dar uma lida e nós irmos dominando então as nossas dificuldades, né? Então vamos lá. Numa das questões do Livro dos Espíritos, em relação à felicidade, estamos trazendo essa questão, colocando essa questão junto na nossa palestra para que nós possamos compreender então o tema, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos o que é felicidade, né? Dizer o que é felicidade para um é infelicidade para outro, o que é infelicidade para outro é felicidade para um, então qual o termo comum da felicidade, né? E os espíritos respondem: felicidade em relação aos bens materiais é a posse do necessário. Em relação aos bens morais é a consciência tranquila e a fé no futuro. Eu particularmente acho essa questão do Livro dos Espíritos uma das questões mais sensacionais que tem no Livro dos Espíritos. Porque isso aqui, esse conceito de felicidade que ele nos dá, que os Espíritos nos dão aqui, ele engloba as nossas ações do cotidiano, né? Quando ele diz que felicidade em relação aos bens materiais é a posse do necessário, nós poderíamos tranquilamente nos nossos grupos de estudos trabalharmos essa questão aqui em várias aulas, né? Porque isso aqui ele gera e busca, cada um tem os seus conceitos então de posse do necessário, né? Cada um tem um conceito diferente de posse do necessário, né? Enfim, então, dentro dessa compreensão que cada um de nós temos da posse do necessário, nós avançamos um pouquinho mais, então, e vamos tentar entender o conceito em relação aos bens morais, né? Em relação aos bens morais, ele nos diz que é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, se tivermos uma consciência tranquila, quando colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e pudermos dormir tranquilo, que fizemos todas as coisas legais naquele dia ou na nossa existência, nós, sem dúvida alguma, já estamos felizes, né? E quando as coisas não estão tão boas, a gente tem a fé no futuro, que tem a certeza de que o dia de hoje e o dia de amanhã vai ser melhor que o dia de hoje. Então, essa passagem é muito legal. Por que trouxemos essa fala e essa questão do Livro dos Espíritos? Porque possivelmente, se estivermos felizes, não estaremos queixosos. Começa aí a reflexão, né? Então, como nos portamos frente às adversidades? Então, a adversidade provoca o efeito de despertar talentos e capacidades que as situações próximas e felizes da vida fariam permanecer adormecidas. Cada dificuldade, adversidade, fracasso ou situação constrangedora traz consigo a oportunidade de um benefício sempre maior e de importância significativa
que muitas vezes reconhecemos somente com a imposição do tempo. Então está nos dizendo o texto, no início do texto, que a adversidade vai provocar, vai despertar em nós talentos, se nós soubermos bem administrá-la, e capacidades e situações prósperas, né? E felizes, que ficariam adormecidas se nós não tivéssemos a situação mais difícil na nossa vida. E nós sabemos que é assim, né? Quando as coisas estão todas boas, nós vamos levando com uma certa morosidade, enfim, mas quando as situações estão ruins, nós crescemos nas dificuldades. Nós vamos encontrar alternativas para vencê-las, né? E aí nos diz o próprio texto que para que isso aconteça é necessário, para vencer as dificuldades, a imposição do tempo. Então o tempo vem para ir colocando cada coisa no seu devido lugar, né? Então devemos nos manter dispostos a suportar com dignidade o que nos acontece. A aceitação do ocorrido é o primeiro passo para a superação das consequências. Em compreendendo isso, nos queixamos menos, né? Começa por aí na introdução do trabalho. Essa frase aqui, eu acho que ela é muito importante para que nós pensemos nela, né? A inferioridade de um espírito é marcada pelas suas horas de lamentação. Vejam bem, pessoal, o que nos diz essa frase aqui? Que a inferioridade de um espírito é marcada pelas suas horas de lamentação. Então, se temos o hábito de lamentarmos, automaticamente nós estamos já chamando para nós uma responsabilidade do quanto ainda somos inferiores, né? Então é importante nós lembrarmos sobre isso, que se nós ainda estamos muito queixosos em relação a algumas coisas e nós queremos ascender para categorias melhores, nas categorias nesse crescimento espiritual, é importante nós começarmos a pensar sobre isso, porque isso já nos diz muito, né? E lá uma frase do Marquês de Maricá, né? Os maus queixam-se de todos, boa noite, os bons de poucos e os melhores de ninguém ou de si próprios. Então, os maus queixam-se de todos, os bons queixam-se de poucos e os melhores de ninguém ou de si próprios. Então nós precisamos entender a questão da queixa, né? Entender por que os indivíduos se queixam, por que nós nos queixamos, por que as pessoas do nosso meio queixam-se, né? Então, o problema da queixa é que ela vai construindo uma personalidade naquele que usa da lamentação, como uma máscara sobre a sua postura natural. Então, o indivíduo que é queixoso, que lamenta-se por todas as coisas, ele vai mascarando a sua real situação. Ele vai, sem se aperceber, ele vai modificando a sua personalidade, né? E com o passar do tempo, se permanecermos fazendo uso da queixa, ela é incorporada pela nossa postura natural, que passa a ser queixosa. Então o indivíduo queixoso, ele, à medida que ele vai evoluindo na queixa, que ele vai repetindo a queixa e tal, a postura natural dele passa a ser uma postura de queixa. Ele não se apercebe disso, mas as pessoas que estão convivendo com ele começam a perceber, né? Então, uma vez que absorvemos a lamentação em nosso patrimônio comportamental, ela, a queixa, começa a se exteriorizar através dos nossos pensamentos e de nossas palavras, passando assim a ser a nossa característica pessoal, a nossa marca. Pessoal, ficar marcado na vida é ruim, se a marca não for uma marca boa. Os indivíduos que a gente, infelizmente, deixam alguma marca negativa, eles têm muita dificuldade depois em desvencilhar-se da marca, em livrar-se da marca. E cada vez que a pessoa tem algum deslize, sempre aquela marca volta. Ah, mas o Genir já fez aquilo naquele determinado momento. O Genir já teve aquele proceder. O Genir já fez isso antes. E aí então, depois que nós marcamos o nosso corpo em relação a alguma situação, seja ela qual for, e a queixa é uma delas, porque o indivíduo que é queixoso, quando ele chega no ambiente,
as pessoas já ligam-no ao seu jeito de ser, né? Seguindo em frente, então a gente vai percebendo. Então tomemos o cuidado para nós não ficarmos marcados com as nossas atitudes. O queixoso fica marcado por ser queixoso. Esse processo é perigoso pelo fato de que muitas vezes ele ocorre de maneira inconsciente, por automatismo. A pessoa está se queixando, ela se queixa automaticamente, ela nem se dá conta. Reclamamos seguidas vezes, independente de termos razão ou não, o que inicialmente é uma escolha ou um ato involuntário, tornando-se um hábito. Então o indivíduo queixoso, ele começa sem perceber que ele está queixando-se de tudo e de todos. Mas à medida que isso vai avançando, torna-se um hábito. Incorporamos esse hábito no nosso dia a dia, né? Geralmente, quando alguém diz a outra pessoa que ela reclama muito, que queixar-se passou a ser comum nas suas expressões, ela assusta-se, crendo ser absurda tal situação. Então, quando ele te diz para alguém, tu está te queixando demais, tu não acha que tu está te queixando de qualquer situação, e a pessoa, não, mas eu não sou assim, eu consigo controlar isso, eu só estou sendo assim nesse momento. Então, acabamos familiarizando-nos com a queixa, e ela torna-se uma armadilha psicológica que aprisiona quem a possui. Então, o indivíduo que é queixoso, ele aprisiona-se na queixa. Queixa-se de tudo. E não consegue ir livrando-se dela, né? Quanto mais lastimamos nossa vida, mais ela ganha uma aparência triste e amarga. O queixoso depõe constantemente contra a própria vida e sempre está achando culpados para isso, sejam pessoas ou situações. Então, o queixoso, ele lamenta-se e ele sempre está dizendo que a culpa daquela situação são de outras pessoas, a culpa daquela situação são de instituições, a culpa daquela situação é do governo, a culpa daquela situação é do deputado tal, a culpa daquela situação é do prefeito, a culpa daquela situação é do meu marido, a culpa daquela situação é do vizinho, né? E a pessoa então ela vai dividindo responsabilidades, né? Que fica mais fácil, quando na realidade a essência do problema às vezes é a própria pessoa, né? Ela fica então não encontrando outras alternativas, ela vai tornando-se então, como diz o texto, ganhando uma aparência triste e amarga. A pessoa vai ficando marcada, como dizíamos, a marca dela começa a ser essa: de queixume, de amargor, de tristeza, de lamentação. São aquelas pessoas que qualquer assunto que a gente fale, eles encontram um jeito de falar sobre, de culpar alguém, né? Qualquer assunto tem alguma coisa que não está certa e que se os outros fizessem diferente não seria assim. Realmente, em algumas fases da nossa vida, somos visitados por problemas de relativa gravidade, nos mais variados setores da vida humana. Mas a lamentação não traz benefício algum. Ela promove a escravidão habitual que passa a dirigir as nossas ações, como a atração espiritual, que proporciona a aproximação de espíritos que cintilam na mesma vibração de insatisfação do queixoso. Nós nem vamos abordar hoje aqui nessa fala a atração espiritual, que não é necessário dizer para vocês que o indivíduo queixoso, ele possivelmente está acompanhado de espíritos infelizes, de espíritos que lamentam qualquer situação. E nessa atração espiritual, o queixoso então traz para o seu convívio, né, espíritos da mesma qualidade, quer sejam muitas vezes encarnados ou desencarnados. Mas os desencarnados queixosos certamente vão sentir a atração por estar junto a esse indivíduo, né? Nós não vamos adentrar muito nessa questão, que seria extremamente importante que nós falássemos sobre ela. Mas o roteiro do livro nos traz outras situações para que nós pensemos, né? Mas não deixa de ser um belo momento para nós pensarmos nessa atração espiritual e esses indivíduos que têm essa prática, né? Então, devemos nos perguntar:
Será que não estou me tornando um espalha-roda? Você sabe o que é espalha-roda, não? Você tem ideia de que seja uma pessoa espalha-roda? Nunca aconteceu com vocês? De estar numa roda assim e chegar alguém e as pessoas começarem a sair? Vai saindo todo mundo, fica só a pessoa. Espalha-roda é o queixoso. Ele já está marcado, ele chega e diz, vem agora as histórias do fulano. E aí ele começa e as pessoas vão disfarçando, vão saindo, sai um, sai outro, um pouquinho o espalha-roda está sozinho. Devemos nos perguntar, será que não estou me tornando um espalha-roda? Outra pergunta, nós temos controle das nossas queixas? Geralmente, diante de atitudes comprometedoras, vícios químicos, físicos, comportamentais, agimos dizendo que podemos parar quando quisermos, ou que temos controle deles. Veja bem, geralmente diante de atitudes comprometedoras, vícios químicos, vícios físicos, vícios comportamentais. Todos os indivíduos que às vezes estão envolvidos nessas situações, eles dizem, não, eu só estou fumando porque eu tenho prazer, mas eu tenho total controle sobre o vício do fumo. O indivíduo que tem vício químico, ele também diz isso. O indivíduo que tem vício do álcool, ele também diz que só está bebendo, mas ele para quando quer. E o indivíduo que tem vício comportamental, que a queixa é um vício comportamental, ele também fica achando que ele tem o controle. Muitas vezes nem se apercebe que está totalmente descontrolado já naquilo que ele está fazendo. Então, enganamos-nos quando achamos que temos o controle. Vejam bem essa frase como ela é profunda, cara. Eu acho essa frase sensacional também. As cadeias dos hábitos, isso aqui serve não apenas para a queixa, mas para qualquer outro hábito, né? São em geral pouco sólidas para serem sentidas, ou seja, elas parece que são inapercebidas, parece que elas são inconsequentes, né? Os nossos hábitos, as coisas que nós vamos criando em volta de nós, né? E são pouco sólidas para serem sentidas, a gente não as percebe, até que se tornem fortes demais para serem partidas. Chega um momento que ela parece que não é nada, ela vai tomando corpo dentro de nós vamos criando, nós vamos cada vez alimentando mais, chega um momento que ela está tão forte dentro de nós que não conseguimos mais romper. Então o indivíduo queixoso é assim. Ele queixa-se um pouco agora, no começo, daqui a pouco ele vai se queixando mais um pouco, daqui a pouquinho ele é um espalha-roda, daqui a pouquinho ele não consegue mais parar de ser assim, porque incorporou no seu comportamento a queixa. Então, romper o vício de reclamar sempre não pode ser feito de uma hora para outra. É como um programa de computador que deverá ser desinstalado ou permanecerá lá. Então, nós temos se temos o hábito da queixa, nos queixamos, somos aquele indivíduo que nos queixamos pouco e achamos que não temos a queixa, nós devemos tentar desinstalar o hábito em nós, modificar, dar uma transformada no nosso jeito de ser e começar a ver a vida de forma diferente. Em vendo a vida diferente, nós começamos a agir diferente, então. Então, não esqueçamos que nós devemos desinstalar o hábito, tentar desinstalar de um jeito ou outro, né? Ou ele permanecerá lá. Desejo construir bons hábitos e depois me tornar escravo deles. Essa é a receita. Eu desejo construir bons hábitos e me tornar escravo dos bons hábitos. Os bons nós devemos nos tornar escravos deles, cada vez praticá-los mais, os bons hábitos. Para saber se precisamos ou não realizar uma terapia anti-queixa, muitas vezes temos que perguntar às pessoas que vivem à nossa volta e não esquecer de refletir na resposta. Nós temos que perguntar para as pessoas, e aí, o que tu acha? Como é que está o meu comportamento? O pessoal vai dizer para nós, cara, eu acho que tu está fazendo as coisas erradas, tu está queixoso. E nós temos que aí
não receber essa resposta como algo que irá nos ofender, mas tentar refletir na resposta. Será que o meu comportamento está digno? Será que o meu comportamento está um comportamento que as pessoas têm satisfação de estar comigo, enfim? Então, quando nós perguntarmos para alguém isso, como estamos no nosso comportamento, porque às vezes a gente não está se dando conta, o texto está nos dizendo, o queixoso ele não faz isso por mal muitas vezes, às vezes não se apercebe, ele foi incorporando hábitos e movimentos na vida, e às vezes a vida está levando ele a determinadas situações mais difíceis que ele não se dá conta, mas é sempre a hora de acordar, né? Então, quando formos perguntar para alguém como está a nossa prática, nós estamos nos enquadrando nessa situação, nós devemos refletir na resposta. Se alguém nos falar assim, acho que tu está exagerando na queixa, eu acho que tu está com uma fixação mental em determinado assunto, eu acho que tu está não avaliando bem as coisas, se tu não é culpado de algumas situações também que estão te acontecendo. Essa é uma postura que a gente vai contribuir conosco mesmo, numa autoavaliação, e vai contribuir com o outro, né? Então nós temos nesse autoconvencimento, o que é um autoconvencimento? É nós nos avaliarmos e nos convencermos de determinadas situações. Esse autoconvencimento ele pode ser negativo em relação à vida e ele pode ser um autoconvencimento positivo. Vamos pegar algum exemplo de um autoconvencimento negativo. Deu uma coisa errada conosco e o indivíduo que pensa negativamente, o que ele pensa? Comigo dá tudo errado. E ele fica achando mesmo que dá tudo errado sempre. E aí daqui a pouquinho tem uma outra situação que dá errado, ele só não te disse, comigo as coisas dão sempre errado. E ele vai criando isso, alimentando isso, né? Quando ele poderia dizer que deu errado, mas na outra vez vai dar certo. Muda o enfoque. Deu errado essa vez, mas na outra vez vai dar certo. Então ele está fazendo se autoconvencendo positivamente em relação à situação. Ou quando as coisas continuam dando errado, a pessoa diz, comigo é sempre assim. Quando ele poderia dizer, eu fiz o meu melhor. Não deu certo, eu fiz o meu melhor. A próxima vez, possivelmente vai dar certo. Né? Ou as pessoas, mas isso não tem jeito, é sempre desse jeito, eu tento resolver e não tem jeito, a situação sempre se repete. Quando ele poderia dizer, não deu agora, mas logo depois eu vou resolver. Então esse autoconvencimento positivo, ele vai criando em nós uma capacidade de superação das dificuldades. E sem dúvida alguma, ficamos muito mais simpáticos para aqueles que convivem conosco. Quando a gente chega para alguém, às vezes com algum problema, e a pessoa nos devolve a resposta com uma afirmação positiva, calma, tenha calma, tudo se resolve, tudo passa. A gente não sente muito mais abraçada, acolhida quando temos essa resposta. Mas aí às vezes a gente faz o contrário, né? Mas comigo também aconteceu isso, passei por isso, por aquilo, e a gente ajuda a derrubar o outro, né? Quando a gente poderia ter uma postura de bom ânimo, né? Então, bom mesmo é convencer-se de que não há do que se queixar, independente dos problemas. Isso sim é uma atitude inteligente e que gera vantagens em nosso favor. Quando afirmamos dentro de um problema não temos o que fazer, finalizamos a situação determinando que assim vai ser. Quando nós chegamos à conclusão numa determinada situação seja ela qual for, que as coisas não deram certo, e a gente diz assim, isso aqui não tem mais o que fazer, nós estamos determinando que assim vai ser, porque nós não estamos dando alternativas. Nós estamos dizendo, isso aqui não tem mais o que fazer. Nós estamos com as mãos amarradas, nós estamos nos derrotando, estamos nos derrubando em relação à situação. E como tudo é projeção mental, né, nós estamos ao mesmo tempo dizendo que isso vai ficar do jeito que está. Percebem como o nosso psique muda as situações? O jeito que nós mentalizamos as situações, nós modificamos o processo, como muitas vezes nós também nos afundamos no processo, né? A Joana de Ângeles, Divaldo Franco, por intermédio da Joana de Ângeles, tem
um texto chamado Médico Interno, né? E nesse texto a Joana é clara em relação à vida, que esse médico interno ele trabalha dentro de nós nas duas situações, tanto positivamente quanto negativamente. Então, quando temos alguma doença, se nós nos deixarmos abater pela doença, né, possivelmente esse médico interno está jogando negativamente dentro de nós. Mas quando nós criamos situações favoráveis, de bom ânimo e de compreensão do processo, esse mesmo médico interno trabalha positivamente a nosso favor, né? Eu tive um câncer em 2014, aí o médico que me tratou, fez a minha cirurgia e tal, além da quimioterapia, da radioterapia que eu fiz e tal, o meu cirurgião era um cara, ele tem hoje 80 anos, Roberto Lemos é o nome dele, lá de Santa Maria, cirurgião renomado lá. E aí um dia ele me falou, Fernando, depois já que eu já estava voltando lá para as consultas, ele disse, Fernando, eu tenho 2 colegas médicos que estão com câncer. Um deles está numa fase clínica muito ruim. Clinicamente ele está muito ruim, mas ele tem uma cabeça muito boa. E o outro, a situação dele clinicamente até é uma situação bem razoável, mas ele tem uma cabeça muito ruim. E ele me disse, sabe quem é que vai morrer antes? Vai morrer antes de cabeça ruim. Vai morrer antes de cabeça ruim. Então, quando nós dizemos que assim vai ser, quando nós dizemos que a situação não tem mais alternativa, assim vai ser. E quando nós nos posicionamos diferente em relação à situação, com positividade, com coragem, com fé, assim vai ser também. Então é importante nós pensarmos sobre isso. Então não encontre defeitos, encontre soluções. Qualquer um sabe queixar-se. Queixar-se qualquer um sabe. Agora, quando nós encontramos as soluções para as dificuldades, nós deixamos de ser queixosos. Então aqui ele fala sobre a convivência com o queixoso, né? Então a queixa nunca envolve apenas uma pessoa. Sempre temos alguém a nos ouvir, querendo ou não. Então o queixoso, quando chega perto de nós, às vezes não queremos ouvi-lo. Mas ele faz parte da nossa família, ele é nosso amigo, ele faz parte do nosso círculo de trabalho, ele está próximo de nós, e aí nós vamos ter que ouvi-lo, querendo ou não, né? Então, a convivência com o queixoso muitas vezes não é boa, né? Então, quando a convivência for inevitável, alguns cuidados devem ser observados. Quando for inevitável estar com o queixoso, pessoal, alguns cuidados nós devemos ter. Então, dizer ao queixoso que ele constantemente está se queixando, nem sempre dá certo. Nos casos mais graves, ele está tão convencido da sua razão que ele ouve sem escutar. Então, quando ele está muito convencido que ele está certo, que os problemas dele são insolúveis, enfim, e que não tem mais jeito, a gente diz, mas tu está queixando demais, tal, mas ele ouve sem escutar, ele acha que não. Ele está ouvindo, mas ele não está considerando, ele acha que as outras pessoas à volta estão erradas, né? Então, o correto é ignorar as reclamações e promover, através de uma postura positivada, uma conduta contrária de valorização do que temos em relação ao que nos falta. Então, sempre que esse indivíduo chegar para nós, ele vai se queixar da chuva, a gente vai dizer para ele que o sol está aí para nos aquecer, né? Ele vai se queixar que está muito quente, a gente vai dizer para ele, olha, está quente hoje, mas amanhã vai melhorar, logo vai mudar o tempo e tal, já dá uma garoazinha, dá uma chuvinha, amanhã vai estar melhor e tal. Então sempre ir contrapondo aquilo que ele está lamentando, é isso que o livro nos convida, né? Percebe-se então que o queixoso começa a constranger-se do próprio comportamento. Então, à medida que a gente acha o contraponto, né, e começa a mostrar um outro lado, a pessoa começa a constranger-se. Mas falei aqui de novo e não tive audiência no que eu disse, né? As pessoas não me ouviram muito e tal. Então, toda vez que ele começa a perceber que ele entrou no assunto e as pessoas vão encontrando alternativas melhores para sair do assunto, ele começa a ver que não está agradando e aí ele começa a ficar constrangido, né? Então, fala em relação ao casamento, né? O próprio casamento ou outra parceria pode ruir se um dos integrantes está entregue a esta prática.
Então, no casamento, se um dos dois é muito queixoso, o casamento pode ruir em função disso, né? Ao praticar a reclamação constante, vamos perdendo a admiração e o amor perde uma de suas bases mais sólidas. Então, duas pessoas que estão juntas, elas estão juntas porque admiram-se de alguma forma. Elas estão juntas porque elas optaram num determinado momento, elas sintonizaram num determinado momento com o jeito da pessoa, com a forma que a pessoa se porta e tal. À medida que a pessoa vai trazendo outras características que não são as que a gente sentia alguma satisfação e algum prazer de estar junto, a gente começa a perder a vontade de estar junto. E diz o texto aqui que a admiração é uma das coisas que vai ruindo a base. Então, quando a gente perde a admiração pela pessoa, a base, muitas vezes, do relacionamento começa a falhar, né? Então, é uma coisa importante para nós pensarmos, né? Então, devemos respeitar alguns momentos importantes da convivência, especialmente durante as refeições e antes de dormir. Às vezes as pessoas se reúnem e começam na hora do almoço, na hora da janta, no momento que estão reunidos, falar de problemas. Queixar-se de problemas, queixar-se da relação, discutir a relação. Discutir a relação, não sei se vocês já discutiram a relação antes de dormir. Eu já, nos meus 30 e poucos anos de casado, já discuti a relação antes de dormir. É muito ruim discutir a relação quando a gente vai deitar, porque às vezes um tem que acordar às 7 da manhã e o outro acorda às 9. E aí o que acorda às 9 resolve discutir a relação de noite quando o outro tem que acordar cedo. Quer dizer, o que tem que acordar cedo já não está querendo discutir a relação naquele momento. Ele está querendo dormir. E para ele o mais importante naquele momento é dormir. Então, a gente tem que tentar entender que numa relação nós devemos ser cúmplices, até para compreender isso. Então, tem alguns momentos importantes da convivência. As refeições é uma delas. A família reúne-se no final de semana, que deveria ser um momento de lazer, e cada um de nós acha de botar uma pimenta na relação e começa a ter discussão, e começa, daqui a pouco, metade da família vai embora, ficam depois alguns dias sem se falar, porque discutiram no momento que deveria ser um momento de parceria, de confraternização. Então são coisas importantes que nós devemos pensar, simples, óbvias, e o óbvio precisa ser dito, mas que nós às vezes não nos damos conta. Tem alguns momentos da nossa relação que precisam ser respeitados. E alguém deve ter o tirocínio e a clareza de dizer, cara, quem sabe vamos falar nisso em outro momento, né? Agora vamos confraternizar. Quem sabe a gente discute a relação, aquilo que não está legal entre o casal, amanhã de manhã, quando nós acordarmos, agora vamos dormir. A gente às vezes já está cansado no fim do dia, não tem como discutir uma relação no fim do dia. Deixa para outro dia, que talvez uma noite de sono acomode a situação, né? Muitas vezes é isso que acontece no casal. Então, a queixa dentro de qualquer ambiente sempre é prejudicial, mas no espaço do lar ela se projeta como um vírus eficaz, devorando as possibilidades de convivência, reduzindo o diálogo e separando as pessoas dentro da mesma casa. Então, pensemos nisso, né? Devemos, por um dever moral, estimular os nossos companheiros a atingirem seus sonhos e objetivos. Afinal, se Jesus recomendou amar até mesmo os inimigos, imaginemos que atenção ele não recomendaria a tratar aos que nos oferecem o coração. Vejam bem, essa é uma frase linda também, né? Devemos, por um dever moral, estimular nossos companheiros a atingirem seus sonhos e objetivos. Afinal, se Jesus recomendou amar até mesmo aos inimigos, imaginemos com que atenção ele não recomendaria tratar aos que nos oferecem o coração. Aqueles que nos oferecem o coração devem ser bem tratados. Nós temos que pensar nisso. Nós temos que diminuir as nossas animosidades. Nós temos que diminuir a nossa dificuldade de relacionamento, tentar diminuir se nós não estamos conseguindo. Fazermos a nossa parte, se o outro não consegue, eu tento fazer a minha. O outro ainda não está no estágio de, na hora da discussão, acerenar, eu acereno. É isso que o texto está nos dizendo, que é o nosso dever moral com aqueles a quem nós oferecemos o coração. E o coração nós oferecemos para a nossa esposa, para os nossos filhos,
para a nossa sogra, para o nosso sogro, para os nossos, enfim, para as pessoas que estão na nossa volta. Então é importante nós pensarmos sobre isso. Então, pessoal, dentro do tempo que nos está proposto, a ideia era trazer exatamente para que nós pensemos a respeito do assunto, né? Porque todos nós de alguma forma somos queixosos. Muitas vezes nós nem nos apercebemos que estamos sendo queixosos, que estamos sendo chatos, que estamos nos lamentando e tal. Na maioria das vezes não. Por isso que eu dizia no início que o livro, ele é um livro de cabeceira. Uma vez eu peguei, dei um presente de Natal lá para a minha família, eu tenho 3 filhos, dei um para minha esposa, um para os 3 filhos, e fiquei com o outro que eu tinha. Disse, ó, isso aqui cada um leva para sua casa, meus filhos todos já têm uma vida, também as suas famílias, enfim, e cada um deles levou, todos eles gostam. Eu sei que às vezes eles não pegam e tal, eu também esqueço de pegar o meu, e muitas vezes eu me deparo com a queixa também. E nós nos deparamos, basta, a gente, nossas 24 horas do dia, muitas horas a gente está, sem se dar conta, está se queixando de alguma coisa, né? Então o objetivo do trabalho é exatamente esse, tentei trazer a história do livro do Terapia Anti-Queixa para tornar ela, para multiplicar essas informações. O objetivo foi esse, né? Então, segui um roteiro aqui, tentei trazer da melhor forma para que a gente possa contribuir com as relações. Na realidade, em sendo menos queixosos, nós contribuímos com as relações, né, de convivência, que são muito importantes, né, que necessitam do nosso cuidado. Então, muito obrigado a todos pela oportunidade novamente. Quem sabe daqui a uns anos a gente volte aqui, né, Juliana? Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é paz, o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina meu rosto, me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é